Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre conciliação e destaca ações desenvolvidas pelo Tribunal Mineiro em faculdades de Direito de Belo Horizonte e no Fórum de Santa Luzia, cidade da região metropolitana da capital mineira. Entenda como é feito o pagamento do auxílio reclusão e quem pode recebê-lo. Conheça os aspectos legais de serviços de hospedagem ofertados online que estão em expansão no país. E mais, decisões judiciais de destaque no Estado, história das comarcas mineiras e esclarecimentos jurídicos para você entender melhor os seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Você sabe o que é jurisprudência? Veja a resposta no quadro ABC do Judiciário. Por acaso você sabe o que quer dizer jurisprudência? Eu esqueci, eu conheço essa palavra, mas eu não sei explicar. Eu já ouvi falar, mas eu não sei falar ao certo o que é. É quando as leis se decidem, né, sobre algum processo e aí não ficou bem resolvido, então vai para jurisprudências. Vai ser o encontro de vários juízes decidindo sobre aquela sentença. O termo jurisprudência significa ciência da lei. Na prática, é o conjunto de decisões dos tribunais no exercício da aplicação da lei. A jurisprudência representa a visão do tribunal, em determinado momento, sobre as questões legais levadas a julgamento. A quantidade de locais para conciliar demandas que poderiam se transformar em processos judiciais tem aumentado significativamente em Belo Horizonte. Uma parceria entre o TJMG e faculdades de Direito oferece mais experiência aos estudantes e rapidez para quem deseja resolver litígios. Em nome de uma cultura de paz, o Poder Judiciário Mineiro tem apostado no diálogo entre as partes. Eu penso sempre o seguinte, que, na verdade, se o sistema conciliação e mediação servir para nós desafogarmos o judiciário ou diminuir a litigiosidade judicial, sem dúvida nenhuma é um ganho excepcional. Não se está tirando responsabilidade judicial ou não está se tirando a responsabilidade do judiciário, mas sim criando uma nova responsabilidade. Qual que é? Criar um sentido, um sistema de diálogo civilizado entre as pessoas. O novo Código de Processo Civil estimula a resolução de conflitos por formas alternativas, como a conciliação. E essas audiências para que as partes possam pôr fim à demanda têm acontecido em espaços como este, em faculdades. Tudo feito pelos alunos que deixam a sala de aula para se tornarem conciliadores. A parceria ela propicia com que a gente possa viabilizar de forma muito mais rápida a solução desse conflito. Se a gente for pensar, por exemplo, se a gente não tivesse essa parceria com o Tribunal de Justiça, se a gente tivesse que fazer um acordo aqui para depois promover uma ação, para poder pedir a homologação desse acordo, então assim, desgasta, demora mais. O Tribunal de Justiça ele dá também todo o suporte para a gente. A parceria do TJMG com as faculdades de Direito foi firmada por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC. Cada instituição de ensino instala postos de conciliação pré-processual junto aos núcleos de prática jurídica. E a oportunidade de atuar agrada e muito aos alunos. É materializar mesmo o que você aprende dentro de sala, ir para a prática. E estar em grupo também é muito bom, que você ali se relaciona, é uma troca de experiência, uma troca de conhecimento, agrega muito conhecimento. Nós quebramos essa distância e as pessoas ficam felizes. É você realmente advogar, porque aqui a gente não é aluno, aqui a gente realmente advoga. Os interessados passam por um curso preparatório, ministrado por integrantes do Tribunal de Justiça. Aqueles que não fizeram o curso atuam monitorados pelos professores. Vitor é um dos conciliadores voluntários. Para ele, a experiência permite ver algo que não se vê em sala de aula. Aqui no Núcleo de Prática Jurídica, quando a gente atua no juizado de conciliação, a gente percebe a democratização do acesso à justiça. Para a comerciante Eliette, quando teve acesso à justiça, ficou satisfeita. Nossa, é muito agradável, porque assim, a gente se expôs com tudo que a gente vem enfrentando, os problemas que a gente vem enfrentando, e eles nos iluminaram com uma solução bem mais plausível a despeito de uma solução de um ambiente mais fechado, mais formal. São aproximadamente 50 faculdades em todo o estado oferecendo o serviço. Para preparar melhor os voluntários, as faculdades estão promovendo mudanças na grade de ensino, uma tentativa de desconstruir a tradição da cultura adversarial.
E nessa nova grade, já no primeiro módulo, no primeiro período, o aluno tem uma disciplina específica de formação nos métodos adequados de solução de conflitos. E depois ele volta a ver essa disciplina ao final do curso. E é lógico que ao longo do curso, todas as disciplinas acabam trabalhando esse conteúdo. Os casos recebidos pelos juizados de conciliação nas faculdades podem variar de conflitos de vizinhança a questões de família. Se as partes chegarem a um consenso, um juiz atesta o acordo. Isso é gerenciado por nós, né? O Poder Judiciário ele atua como indutor e como gerente. Então, essas sessões de conciliação e de mediação, ela vai ser executada nas faculdades pelos alunos e supervisionado pelos professores, e o resultado, eventuais acordos, serão homologados pelo Sejusc. E quem optou por conciliar não se arrepende. Não, essa experiência eu indicaria para várias pessoas, porque foi uma experiência muito boa. No próximo bloco, saiba mais sobre o projeto de conciliação realizado pelo TJMG em Santa Luzia, cidade da região metropolitana da capital mineira. E entenda como é feito o pagamento do auxílio reclusão. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A comarca de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi palco de um mutirão. O trabalho foi direcionado para resolver problemas relacionados à casa própria. Sentar, dialogar e resolver um problema em tempo mais curto que o de uma ação judicial e de forma que as partes construam juntas a melhor decisão. A conciliação é uma prática permanente do Tribunal Mineiro em vários tipos de demandas, com uma novidade. Um projeto piloto realizado na comarca de Santa Luzia está promovendo a conciliação em parceria com a Coab, Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. Um piloto que nós estamos iniciando aqui em Santa Luzia para realizar acordos na área pré-processual aqui do Sejusc, onde vários moradores dos conjuntos de baixa renda, iniciando pelo conjunto Cristina, vão ter oportunidade única de solucionar suas pendências com a Coab e dessa forma obtendo a tão sonhada escritura pública do seu bem imóvel. O Mário Romualdo é proprietário deste imóvel há 34 anos e ainda não possuía o documento de escritura. Nessas mais de 3 décadas, além do valor material investido na moradia, o significado afetivo da conquista da casa própria é tanto que o Mário Romualdo guarda o convite de inauguração do conjunto e lembra cada detalhe da compra e da quitação do imóvel. Eu mesmo mudei para cá, o conjunto ainda não estava pronto, mas não havia sido inaugurado. Então eu, inclusive, participei da solenidade de inauguração com a presença do governador do estado, na época, então, o Francelino Pereira dos Santos. Até me lembro de uma frase que ele disse na época, que as casas eram todas parecidas, E ele falou assim, agora cada morador vai dar à sua casa a sua cara. E na época as prestações eram pagas assim, você pagava a primeira, pagava uma, aí depois, próximo a vencer a outra, você apresentava o recibo de pagamento anterior para receber o segundo. E assim foram, no meu caso, por exemplo, 299 idas ao posto onde entregava o documento para o pagamento. Santa Luzia tem mais de 9.000 pessoas que adquiriram um imóvel da Coab, morando em 10 conjuntos habitacionais construídos na cidade. Quase 4.000 deles apresentam as condições para que as escrituras sejam emitidas. No entanto, alguns possuem pendências documentais e financeiras que poderiam gerar demandas judiciais. Buscamos em março deste ano um apoio do Tribunal de Justiça e fomos imediatamente atendidos pelo presidente do tribunal para que a gente fizesse um protocolo onde a gente reduziria esse prazo, esse tempo, para que a gente desse uma solução definitiva. Então, a verdade é você deixar de ajuizar ações. Isso é bom para o Estado, bom para o mutuário, bom
para o próprio tribunal, que desafoga com várias ações. Aqui em Santa Luzia nós estamos fazendo um projeto piloto, que foi muito bem recebido pela doutora Edna, diretora do Fórum, e daqui nós vamos partir para todas as comarcas do estado. Em Santa Luzia, cerca de 80 pessoas estão envolvidas na força-tarefa, sendo 19 conciliadores treinados que trabalham voluntariamente nas audiências realizadas no período da manhã. No Sejusc, estão sendo realizadas cerca de 30 audiências por dia. Para mim é um prazer agora chamar o mutuário, o senhor Mário Roberto Romualdo, a quem com muito prazer eu procedo à entrega da sua escritura pública, que foi lavrada, sendo um resultado muito efetivo do mutirão. No contexto jurídico, o momento da entrega da escritura é o mais importante, porque representa a conquista da casa própria. É quando o comprador deixa de ter apenas a posse do imóvel para ter, em definitivo, a propriedade. Então, nesse momento, eu passo a chamada do mutuário, senhor Jamir de Oliveira, para que seja entregue a sua escritura já redigida, para que ele possa efetivar o sonho da casa própria. A emoção toma conta de quem se sentia dono, mas ainda não tinha o documento, o papel, para oficializar de vez essa conquista. Está emocionado, né? Graças a Deus. Se precisar, não vai pagar, não vou conseguir, não. Está aqui, ó. Uma vitória, né? A gente paga assim. Só ter fé em Deus e trabalhar, né? Já era do senhor, mas faltava... Faltava só o documento, né? Só para provar que é meu, né? Agora ninguém toma de mim, né? Obrigado. Desculpa. Desculpa. Fique agora com as sentenças que foram destaque no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É hora do giro de decisões. Um morador de Belo Horizonte terá que indenizar seu advogado em R$10 mil por danos morais. O cliente, que estava insatisfeito com a prestação dos serviços, foi até o escritório do profissional e o ofendeu verbalmente. O advogado disse que, para se defender de uma possível agressão física, deu um tapa no rosto do cliente. Segundo a decisão do TJMG, a troca de agressões entre duas pessoas não justifica a indenização por danos morais. No entanto, a lei determina que o advogado deve ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e do sigilo profissional, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho. Por esse motivo, ele manteve a indenização. Em Lagoa Santa, o Banco Morada S.A. e a Filadélfia Empréstimos Consignados foram condenados a devolver a um cliente um empréstimo bancário no valor de R$10 mil. O cliente assinou o contrato de empréstimo consignado com o banco, porém o sócio da empresa foi preso por crime contra a economia nacional. A prática da instituição de empréstimo foi considerada ilegal e o cliente jamais recebeu os juros da aplicação que realizou. Em Bocaiúva, no norte de Minas Gerais, uma empresa de máquinas de sorvetes deverá indenizar um cliente que adquiriu um equipamento com defeito. A empresa foi condenada a pagar R$5 mil por danos morais, R$16 mil referentes ao ressarcimento do valor pago pela máquina e R$12 mil pelos lucros cessantes e pelos danos materiais. Pessoas presas em regime fechado ou semiaberto que são seguradas pelo INSS têm direito a um benefício chamado auxílio reclusão. Mas para recebê-lo é necessário cumprir alguns requisitos. Entenda. Ô Kleber, muita gente acha que qualquer preso tem direito ao auxílio reclusão, é um dinheiro que o governo paga sem uma contrapartida. Como é que é isso na prática? Na prática, a pessoa que foi reclusa ou detento, ele tem que ter a qualidade de segurado. O que é ter a qualidade de segurado para o INSS? Ele tem que estar com a contribuição, com um número X de contribuições, para que tenha direito ao benefício, ou que ele não esteja pagando, que ele esteja no período de graça, que nós chamamos um período que a pessoa fica respaldada mesmo sem pagar. Ela perdeu o emprego, ela ficou desempregada. O INSS mantém ainda a qualidade de segurado por um determinado período, com regras específicas, para a pessoa poder se voltar ao mercado de trabalho. É uma forma de proteger.
Então, não é toda pessoa que pode, todo detento ou recluso que pode receber. Tem que ser um trabalhador. Tem que ser um trabalhador que contribuiu efetivamente. Com o INSS. Exatamente. Que pagava o INSS. E mais importante, ele tem que estar caracterizado como baixa renda. O auxílio reclusão é um benefício que visa assegurar as pessoas mais fragilizadas na nossa sociedade perante a perda daquela pessoa que era responsável pelo sustento da família. Em linhas gerais, eu poderia dizer que é um contribuinte do INSS, Exatamente. que pagava o INSS regularmente, Exatamente. cometeu algum crime, foi preso e, por ele ter pago o INSS, a família dele tem direito ao benefício, Exatamente. não ele. Não ele. O benefício ele é destinado aos dependentes. Quem faz o requerimento do benefício são os dependentes e quem recebe são os dependentes. Tanto que os dependentes, eles têm a obrigação de a cada 3 meses levar uma certidão emitida pelo órgão prisional de que o preso, o recluso, continua no regime fechado ou semiaberto. Tem que provar. Tem que provar, de cada 3 meses. Se não for provado, efetua-se a suspensão do benefício. Exatamente isso que eu ia perguntar. Em quais circunstâncias que esse benefício pode ser suspenso? O benefício ele pode ser suspenso no caso da fuga do preso, no caso da mudança do regime para o regime aberto e no caso da morte, que é uma conjuntura também da existência, no caso da morte do detento. Nesse caso, o auxílio reclusão se transforma numa pensão para os dependentes. A gente volta daqui a pouco para explicar os aspectos legais dos serviços de hospedagem ofertados online. Fique conosco, o Justiça em Questão volta já. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Ao planejar uma viagem, o local para se hospedar é uma das etapas que exige maior tempo para escolha e contratação. Não mais. Por meio de aplicativos de celulares e pela internet, pessoas se conectam para alugar diárias em imóveis em todos os cantos do mundo. Aquele quarto vazio, uma casa ou apartamento fechado ou pouco usado. Tem gente alugando imóveis ou parte deles e fazendo uma renda extra. Basta tirar algumas fotos, cadastrar-se em um site, indicar um público-alvo, sugerir algumas datas e pronto. É só esperar os interessados. Desde junho de 2017, a jornalista Laura Lima buscou essa alternativa para ajudar na manutenção de 2 imóveis da família que estavam fechados. Na verdade, foi uma amiga que mora em Londres que já tinha me falado do site, e ela aluga a casa dela. Ela falou assim, olha, eu alugo sempre quando eu vou viajar e com esse dinheiro eu posso vir ao Brasil sempre. Quando a gente precisou, né, meus pais queriam vender a casa, mas nesse momento de crise está muito difícil vender imóvel, né? E aí a solução que eu arrumei foi essa, eu lembrei do Airbnb e falei, vamos tentar? Há vários sites pelo mundo que oferecem esse tipo de serviço. Um deles é o Airbnb, bastante popular entre brasileiros. Assim como outros aplicativos de serviço, ele tem causado polêmica. Falta regulamentação e sobram dúvidas. Qual é o enquadramento legal dessa atividade em nossa legislação? Se essa atividade de colocar o seu apartamento ou a sua casa à disposição de alguém através de um site para locação curta, se isso é verdadeiramente uma hospedagem, e aí seguiria uma legislação específica de hospedagem, que é a Lei 11.771, ou se essa atividade é considerada uma locação por temporada. Essa locação, que é a Lei 8.245. Dependendo da situação, se configurar a hospedagem, ela deve seguir uma regulamentação e tem uma série de requisitos para que qualquer pessoa exerça esse tipo de atividade que é considerado comercial e empresarial. O modelo de hospedagem oferecido pelo Airbnb não tem vínculo legal com o setor hoteleiro. No entanto, existem regras específicas tanto para quem quer ser anfitrião quanto para quem quer se hospedar em um imóvel disponível no site. No próprio site tem um manual de instruções de segurança, atendimento e possíveis riscos do negócio. Quem oferece e quem procura hospedagem quer ter sempre a melhor experiência possível.
A Laura já é uma anfitriã nível 5 estrelas. Ela tem um saldo positivo de experiências, mas já teve decepção com o grupo de hóspedes. Tudo foi resolvido dentro das regras do site. E o site recomenda isso, não faça nenhuma conversação, nenhuma combinação de pagamento ou de coisa que tenha que ser reposta fora do site. Então o site passa a negociar, eu paro de conversar com a pessoa. Apesar dessas garantias administrativas, em alguns casos, elas não serão suficientes para resolver uma demanda e qualquer uma das partes vai precisar recorrer aos meios judiciais para solucionar determinados conflitos. Como os sites aproximam pessoas que estão no mundo todo, bem distantes, o ideal é que o locador utilize o próprio site para ter esse ressarcimento. Até porque o site tem a segurança do cartão de crédito, tem a segurança de pagamento, de poder fazer uma cobrança complementar, suplementar. Então, o ideal é utilizar mesmo a intermediação do site, que inclusive ganha para isso, né? Então, por isso é que ele deve ser também responsabilizado dentro dessa cadeia. A professora Lorena Tárcia é viajante assídua e experimentou recentemente o serviço do Airbnb como hóspede em um quarto de uma casa de família nos Estados Unidos. Gostou, com ressalvas. O que foi negativo? Para subir, porque como era num sótão, um quarto de sótão, para subir era uma escada bastante estreita, então como eu estava com mala grande, foi um pouco difícil. E lá não tinha nada também, não tinha televisão, tinha internet, mas não tinha televisão. E o banho era compartilhado no segundo andar. Então, acho que eu experimentaria novamente. Eu não sei se eu ficaria num quarto. Eu acho que talvez eu ficaria alugando a casa inteira ou o apartamento inteiro. Se por um lado o consumidor precisa se preocupar com a expectativa versus a realidade do local contratado, por outro, quem oferece o imóvel para aluguel deve atentar não só para a satisfação do hóspede, mas também para as regras condominiais antes de expor a casa, o apartamento ou apenas o quarto em um site de hospedagem. Caso o proprietário deseje fazer esse tipo de locação, que consulte a convenção de condomínio e o regimento interno. Além das questões jurídicas que envolvem o tema, a professora Lorena Tárcia termina deixando uma dica importante de segurança pessoal para quem quer se hospedar em um imóvel contratado via site. Da mesma forma que você divulga um hotel que você está indo ou trajeto que você vai fazer numa viagem, que uma terceira pessoa saiba onde você está, com quem que você está hospedando e por onde que você fez a reserva. O Mapa das Comarcas nos leva para mais uma viagem pelo interior de Minas. O destino de hoje é São João del Rei. Além de fazer parte do circuito das cidades históricas do estado, a cidade foi eleita pelo Airbnb em 2017 como a mais hospitaleira do Brasil. Acolhedora ao estilo mineiro, a cidade de São João del Rei chama a atenção pelos casarões em estilo barroco, que por si só guardam e contam mais de 300 anos de histórias da cidade localizada na rota da Estrada Real. Conhecida também por ser a cidade dos sinos, cada som ecoado pelos 4 cantos do município transmite uma mensagem diferente aos cerca de 90 mil habitantes que desfrutam do sossego e da bela paisagem de um dos mais famosos destinos turísticos do estado. A arte é uma constante na localidade considerada a segunda capital brasileira da cultura, mantendo atividades e manifestações culturais intensas ao longo de todo o ano. Na estação ferroviária, a Maria Fumaça anuncia mais uma partida do trem de passageiros mais antigo do Brasil, trilhando a rota para Tiradentes e deixando para trás centenas de boas lembranças. O Judiciário também está presente na comarca por meio do projeto da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a PAX. O modelo desenvolve atividades com a participação da comunidade e da família na recuperação do preso. Em São João del Rei, a unidade foi criada em 2008 e atende 180 recuperandos no setor masculino. Em 2016, começaram as obras de expansão para uma PAC feminina, que espera receber 50 recuperandas. Lá, os recuperandos têm a humanização da pena por meio de atividades como oficinas de marcenaria, carpintaria e serralheria, trabalho na padaria e cozinha, além da oportunidade educacional, onde há alunos que cursam desde o ensino fundamental até o ensino superior.
O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço, até a próxima edição.